Olá, deusas e deuses! Mais um episódio maravilhoso com a nossa co-host gineco Jaqueline Berend. Eu sempre falo gineco para vocês já entenderem que o tema é profundo, né? Em todos os sentidos. Até porque ela é uma mulher que adora falar o que é normal e o que não é, porque nós somos sem mimimi. Então, lembrem-se sempre disso. Programa Afrodite na Cubo Play é daqui e é para todo mundo. O nosso tema de hoje é puerpério, mas eu vou deixar que a Jaqueline apresente a nossa convidada e aí depois a gente começa o bate-bola. Olá para todo mundo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o puerpério, né? Eu quero apresentar a Carolina Pires, né? A Carolina, ela trabalha na área farmacêutica e o convite para que ela viesse participar é porque a nossa ideia era falar sobre 3 fases bem distintas do puerpério, né? E os nossos sentimentos e as nossas ideias relacionadas a isso. A Carol, ela está agora com um bebê de 8 meses, né? A nossa apresentadora tem um filho de 6 anos e eu tenho um filho de 40 e uma de 29. Então, acho que a gente pode colocar o que é o puerpério para cada uma de nós, né? Em momentos bem diversos. Obviamente, eu sou a que menos lembro, né? Que tem coisas que, graças a Deus, Adorei. a gente esquece, né? É verdade. A Graças a Deus, ignorância a às gente vezes, esquece. né? E eu acho que é importante a gente entender o que é o puerpério, né? É isso que eu ia te perguntar. Jaque, por favor, começa assim, ó, porque a gente parece até bobagem, mas pequemos pelo excesso. Vamos falar o que é o puerpério. E aí, aqui no nosso bate-bola, que vocês sabem que o Afrodite ele vem com essa ideia de trazer informação, mas muito mais compartilhar experiências, porque todas nós, né, passamos. Já passamos por isso. Exatamente. Então, por favor, já que a dona do conhecimento, e ela tá arrasando, essa mulher, eu preciso dizer isso pra vocês. A cada episódio, ela tá assim, cheguei a botar esses dias no grupo pra ela, tá um avião, a mulher. Tá assim, ó, voando, tô amando. Ah, bom. O que é o puerpério, então? O puerpério é a fase após o parto, né? Após o nascimento. E é o momento em que a mulher, ela vai ou não amamentar essa criança, e ela não tem, pela Organização Mundial da Saúde, uma definição muito fixada. Fixada, eu digo, em termos de tempo, tá? Se coloca mais ou menos, aproximadamente, que a mulher que não amamenta, seja pelo motivo que for, o puerpério ele fica em torno de aproximadamente 6 semanas, tá? A mulher que amamenta, o puerpério ele vai ser por muito mais tempo. Se ela amamentar 1 ano, 2 anos, ela é considerada ainda no puerpério. Muito embora o fato de não amamentar e ter essa conotação de 6 semanas, o fato não significa que a mulher não está no puerpério, porque ela também está nessa fase passando por uma mudança física, uma mudança psicológica, uma mudança hormonal muito importante. E é isso que torna essa fase tão interessante. Eu sempre falo, né, não é a primeira vez, se alguém já me escutou, eu falo que nós somos mulheres de fases, né? E a mulher, ela passa por várias. E essas fases, elas têm que ser administradas. E às vezes a administração não é tão fácil. A gente não pode esquecer também no puerpério que a gente tem que voltar no seu médico obstetra, o ginecologista, para fazer a revisão, o acompanhamento, né? Não é só simplesmente agora só ir no pediatra, né? Então, eu acho que cada uma pode falar um pouquinho do que passou e como é que funciona, né, nessa fase, e quais são os sentimentos relacionados a isso. Se tu quiser falar alguma coisa, Carol, começando... Tá mais fresquinha, tá mais né? fresquinha Enquanto isso eu nós. vou... Isso é verdade. Olá a todos, é um prazer estar aqui. A doutora Jaque me convidou, fiquei bem feliz. Eu acho que falar de puerpério é muito além. As mulheres hoje em dia, muitas não entendem o que elas estão passando. E eu acho que a gente trabalha em volta dessa, com médicos, a doutora Jaque é médica, a gente entende um pouco mais, mas muitas não sabem. Então eu acho que é um assunto muito interessante, muito importante, e falar em momentos diferentes, eu acho que isso é mais válido ainda, porque muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. O meu momento do puerpério foi uma montanha-russa.
fato, não tem como não ser. Eu acho que eu não tive dificuldade de amamentação. O meu filho, ele se chama Dom, ele nasceu sabendo mamar. Porém, é uma coisa interna da mulher. É uma coisa interna, a gente passa por altos e baixos, a gente não conhece aquela criança, a gente está aprendendo tudo. Então, a gente precisa lidar com os nossos sentimentos com o filho, os nossos sentimentos com a gente, os nossos sentimentos dentro de casa. É muita coisa. Eu acho que, então, é um assunto que vai muito além de só amamentar um bebê. É uma montanha-russa. Tu pega teu sentimento, tu bota numa montanha-russa e ele vai ficando para cima e para baixo e não para, aquilo não para. Então, e vai passando, com certeza vai passando. O início é muito complicado, mas passa, mas ainda tu permanece ainda com aqueles sentimentos de dúvidas, de culpa, de vários sentimentos que tu não consegue decifrar. E vai se desenvolvendo conforme o bebê vai crescendo. Então, é uma loucura, assim, para mim foi simplesmente radical. Radical. Foi a minha experiência mais radical. Eu tenho 32. Tu é jovem, né? Imagina, eu já tô com 42, então assim, mas abafa também. Não, eu tenho uma coisa curiosa, porque com 7 meses de gestação eu precisei usar as conchas, aquelas, porque eu já jorrava leite. Primeiro que eu já me irritei com aquilo ali, porque eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Eu pensei, ai, né? Tá. Mas ok, aí todo mundo dizendo, mas que maravilha, mas que... Ótimo. Tá. Aí, assim, nasceu, né? E aí o guri não pegou o peito. E jorrava aquele leite. Eu ia comentar isso. O fato cara. de tu ter leite antes não significa que tu vai amamentar com facilidade. Pois é. Não, mas o que me incomodava era o fato de eu ter o leite antes, porque assim, ó, não deixemos de falar aqui verdades, né? O leite, ele é denso, ele é gorduroso, ele tem tudo que a criança precisa, óbvio. Mas assim, ó, as enfermeiras, né, do andar diziam, nossa, a gente tá com umas dificuldades ali, as mães, e tu tá jorrando na cara da criança e a criança não pega. Bom, eu fiz tudo assim que eu achava, porque eu, né, enfim, meu único filho, eu achava assim, bom, vou pegar uma enfermeira então para me ajudar, para me ensinar, vai que eu não tô com a pegada certa, sei lá eu. Enfim, depois de 3 vezes ela falou, Kelly, ele não gosta da posição, da pegada, ele não gosta. E aí, conversando com a minha mãe, ela disse, mas sabia que tu não mamou, né? Eu amamentei outras crianças no hospital, porque naquela época fazia-se isso, não se doava, né, leite. Porque jorrava da mesma forma e tu fazia a mesma coisa que ele. Ele chegava a me arranhar assim, ó, pra não querer pegar no peito. Aí eu falei, cara, tá difícil isso aqui, tô sofrendo, porque eu tô achando que eu tô fazendo meu filho sofrer também, não tá legal. Então, assim, ó, vou tirar. Aí aluguei lá a bombinha e tal, tirei por quase 2 meses e dei o meu leite pra ele. Não foi ali aquele momento que muitas mulheres romantizam e adoram e querem, e eu respeito isso. Eu não tinha esse romantismo todo, não tinha. Porque eu pensava, mas daí pra qualquer lugar que eu for, o guri vai querer, sabe? Ai, daí já me dava uma sensação de dependência. Mas é meu estilo de personalidade, não estou criticando, estou comentando a minha experiência. E ele foi assim, ó, nossa, daí ele foi tranquilo. Mas o que eu falo do puerpério, pra mim, o que mais pega é uma coisa da retomada da vida. É que a retomada não é fácil, né, Kelly? Assim, porque é que, na verdade, assim, ó, com 40 dias de cesárea, foi um parto cesáreo, né? Eu assim, mandei uma mensagem para minha terapeuta e falei assim, escuta, o que eu faço pro meu marido conseguir transar comigo? E ela disse, mas é que tu tá na quarentena, né? Tu tem que... Eu falei, não, mas é que assim, ó, eu olhava para ele e eu tinha, assim, uma coisa, assim, um amor, uma admiração, um carinho, tudo, sei lá, ai, o nosso filho, sabe? Eu tinha uma coisa de contemplação. E ele, obviamente,
mais velho que eu, ó, e aí vem tudo de crença, né, de décadas, enfim, de diferença de educação. Ele tava respeitando o meu tempo, mas eu louca pra ir pra cima do cara. Tipo isso. E aí eu vejo amigas vivendo o contrário. Por isso que a gente tá falando aqui de várias experiências. Porque eu tive que dar um toque, assim, né? Tipo, vai aí. É que, na verdade, assim, Kelly, a maioria das mulheres, quando elas estão amamentando a pleno, pelo fato de tu ter um aumento da prolactina, que é o hormônio que produz o leite, ele diminui muito o estrogênio, tá? Na verdade, ele bloqueia a ovulação. Tanto que uma coisa que a gente coloca é que enquanto tu tá amamentando, a princípio, tu não engravida. Preste bem atenção, a princípio, porque no momento que tu começa a diminuir a amamentação, e isso varia um pouco de paciente para paciente, tu pode liberar o eixo, que a gente chama hipotálamo, né, hipófise, ovariano, e acaba ovulando e pode até engravidar. E, na verdade, tu engravida, se não estivesse cuidando, sem nem menstruar. Porque tu ovula primeiro para depois vir a menstruação. Então, eventualmente, isso pode acontecer. Então, assim, amamentando diminui a chance de engravidar, mas não significa que não vai engravidar. Por que eu estou falando isso? Porque com o aumento da prolactina, existe uma diminuição muito importante do desejo sexual. E isso, embora tu refere de uma forma diversa, não é comum. Talvez até porque tu amamentaste por menos tempo, né? E o fato de tu ter essa diminuição, eu acho, de desejo, e das mulheres, a maioria, acho que é importante a gente colocar, porque isso é uma das coisas que atrapalha, às vezes, o casamento. E eu não sei, assim, se tu quer falar alguma coisa sobre isso, mas os homens, às vezes, não entendem, né? Porque eles querem continuar tendo uma vida sexual ativa e a mulher, ela está no momento de quê? De recolhimento, ela está no momento de cuidados. E queira ou não, né, a gente está num momento de fêmea, de que a gente está cuidando do nosso bebê. A gente tem que entender que o bebê humano ou o bebê do mamífero, ele não sobrevive sem a mãe, né? Ele precisa de alguém que alimente ele. Se não for a mãe, é uma outra pessoa. A criança sozinha, ela não sobrevive. Então, ela precisa realmente de alguém que cuide dela. E essa, assim, maneira de cuidar, por isso que tu diz assim, a culpa, né? A culpa do quê? A culpa porque eu não estou amamentando direito, ou eu estou amamentando muito, ou é porque eu não sei o que fazer com essa criança, eu achei que ela ia nascer e ela ia ser o amor da minha vida, eu olho para ela e eu gosto dela, eu amo ela, mas o amor a gente tem que entender que é algo que vem com o tempo, né? Eu acho que essa tua frase é corte certo, Luquinhas, inclusive, porque o amor, ele vem, o meu veio com o tempo. Não é que eu não me apaixonei, mas, claro, apaixonei, mas, assim, não foi aquela coisa, assim, do tipo, vivo só, que eu vejo muitas mães, assim, de novo, não estou julgando, mas foi um processo para mim. Mas talvez essa coisa das mães dizerem que só vivem para a criança, ou aquela, né, a criança é a coisa mais maravilhosa, ela é maravilhosa, mas talvez isso seja uma forma de expressar, até para não dizer lá no fundo o que está passando. Claro. Porque o sentimento, às vezes, de que tu tem vontade de dizer para criança não, mas para dizer, meu Deus, me dá uma folga, deixa eu ir no banheiro, né? Porque parece mentira que a gente não consegue, a gente às vezes não consegue se alimentar, a gente não consegue tomar um banho, a gente não consegue nada. Então é muito importante também nessa fase a gente ter apoio, né? E esse apoio que seja da família, que seja do próprio parceiro, né? Que seja de uma mãe, de uma amiga. E isso é outra coisa interessante, gente, quando vocês vão visitar alguém que está no puerpério, não vão visitar esperando que ela te sirva coisas. Socorro, né? Por favor, levem coisas para essa mãe. Isso. E até de preferência lava a louça para ela, se tiver uma louça. Pode parecer brincadeira, Adorei. mas não é isso. Não é brincadeira, é bem verdade. E eu passei recentemente por isso, assim, e a culpa... meu bebê nasceu uma culpa comigo. Ele nasceu junto, parece que tive gêmeos. Ele nasceu a culpa. E hoje eu me culpo até hoje. Até hoje eu tô me culpando, vai ser outras culpas, mas a gente se culpa o tempo inteiro. E é fato, a gente aprende a amar. Só que aquela criança saiu e tu olha para aquela criança e tu não sabe o que tu faz. Tem essa coisa que todo mundo fala, porque a mulher tem o instinto materno. Nem toda mulher tem o instinto materno. Tem mulheres que sim, tem mulheres que não. E a gente precisa respeitar
cada mulher. Porque não, a gente não pode generalizar todas as mulheres. O puerpério para um é para uma coisa, para outra. E assim, cada um vai passar de uma forma diferente. É que nem receita de bolo. A gente vai ter uma mesma receita de bolo, mas se cada uma de nós formos fazer, vai sair diferente. Vai sair um bolo diferente. Vai sair. Não, e então, uma outra assim, coisa que eu penso, eu não acho que eu tinha o instinto materno. Eu decidi ter um filho. Que é diferente de dizer, ai, desde pequena eu queria. Não. Aí eu já acho que é idealizar também. Esse amor que todo mundo fala, que do filho que a gente tem que nascer, isso, assim, ó, mulheres, pelo amor de Deus, não façam isso com as grávidas. Porque assim, porque tu vai conhecer o maior amor do mundo quando essa criança nascer. Porque tu vai ver que quando o mundo vai parar e a gente não sabe nem onde a gente tá quando a criança nasce. A gente não sabe nem o que tá acontecendo com a gente. A gente tá aprendendo, assim como a criança tá aprendendo a viver aqui fora, a gente tá aprendendo a viver com a criança. Então, assim, eu vamos chamar assim, vamos dizer assim, que eu me vacinei pelo fato da minha irmã ter passado por isso. Falaram muito pra ela isso, e quando o meu sobrinho nasceu, ela olhou pra ele e ela disse, cadê o amor que todo mundo dizia? Ela dizia assim, e ela não estava entendendo, ela teve depressão pós-parto, e aí assim, ele tinha muita cólica, ela com depressão pós-parto, e as pessoas querendo visitar, e as pessoas querendo pressionar, e querendo falar, dar opiniões de como fizeram com os seus filhos, que, gente, qual a idade do teu filho atual? 30 anos, gente, é 30 anos atrás. É outro momento agora. Ela tá vivendo um outro momento. Deixa ela ver o momento dela. Então, ela surtou real. E quando eu engravidei, ela disse assim pra mim, ó, não deixa ninguém te falar que o Dom vai nascer e tu vai amar de cara e tu vai viver aquele maior amor do mundo. Ela disse, não deixa. Ela disse, com o tempo, tu vai entender o que tá acontecendo contigo. Vive tu o momento com ele. E foi o que eu fiz. E foi o que eu fiz, e foi assim, ó, uma dica que é maravilhosa, e eu dou essa dica para todas que pretendem ter filho. Acalma. É acalmar o coração. Porque senão, uma depressão pós-parto acontece, as pessoas opinam, e aí quem sai do eixo é a própria mãe. E outra coisa, eu acho que construir a tua relação com teu filho do jeito que ela tiver de ser. Porque assim, ó, as relações idealizadas, elas são as que têm o maior índice de depressão pós-parto. Sim. Porque assim, então essa mãe vai ser assim. A minha mãe, por ela teria se mudado para minha casa. Eu que já falei, eita, porque assim, eu comentei com a Jaque quando a gente falou sobre o assunto que nós abordaríamos essa semana, e eu disse assim, Jaque, eu, de verdade, o meu marido, passou uma semana, meu filho nasceu numa segunda-feira, passou uma semana, meu marido voltou a trabalhar, e aí na outra segunda-feira estava eu naquele pijama maravilhoso que nada combina, né? É lindo, a gente compra pijama lindo, pijama bem, né? Só que daí na hora de tu botar, tu não acha nada. E aí assim a criança fica lá no treco balançando, e tu tomando banho e querendo ficar cheirosa, e aí nada funciona. E aí eu tava com o Antônio no colo e comendo uma massa, tentando, né? Claro. Mas assim, ele não estava chorando, era o me acomodar. É a angústia tua também em relação a tudo aquilo. De pensar assim, tá, e agora? Como é que faz? Porque fui livre a vida inteira, fui solta, né? E aí eu ainda comentei, daqui a pouco, do nada, entra meu marido em casa, assim. E eu falei, que isso, gente? Não tinha que voltar a trabalhar? Daí ele falou, não, vim ver se tu não tinha jogado o Antônio pela janela. Aí eu falei assim, amado, é mais fácil eu deixar o Antônio aqui alimentadinho e eu sair correndo. Aqui, ó, eu moro na Plínio, né? Plínio abaixo, pelada. Assim, deixo vocês, sejam felizes, porque eu não sei o que fazer. Mas eu jamais faria algo contra a criança. Mas eu já ouvi muitas amigas, inclusive, que foram bem mais jovens, né? Lá na adolescência, e que sim, tiveram isso, mas daí tem a ver com depressão, com toda essa questão aí. Mas eu acho que às vezes o apoio ele é importante, isso que a Jaque trouxe. Mas o apoio não significa de estar se sempre mudar para tua casa. Não, eu digo um apoio, né, de orientação, de estar perto de ti.
né? Mas assim, ó, quando tu tem um momento de depressão pós-parto, daí eu vou te dizer que tu tem que ter apoio, sim. Não, daí tá? Não, super Porque se concordo. tu não tiver apoio, Não, vai daí- ficar cada vez mais difícil. Tu vai ter que ter apoio, né, com psicólogo, às vezes com psiquiatra, tu vai ter que ter apoio da família. E apoio não significa dar palpite, né? Não é isso que eu tô falando. Bah, esse aí é outro corte, ó. Apoio não é palpite, pelo amor de Deus. Né? Por isso que eu amo a Jaque. Porque assim, ó, gente, que mania que povo tem de dar palpite no puerpério? Só me diz isso. Onde é que tiraram isso? Na verdade, se dá palpite pra tudo, não é só no puerpério. Não, mas é que tudo bem, né? Eu tô louca já pra botar a boca no trombone, mas assim, ok, hoje o foco é o puerpério. Eu fico pensando, por que palpite, cara? Assim, é a tua experiência com a criança. Sabe de quem eu aceitei palpite? Não, nem foi palpite, foi do meu marido. Um dia, ele falou, porque ele trabalhava, obviamente, eu ficava à noite com a criança, então assim, eu dizia, eu assisti, maratonei séries, porque meu filho, ele dormia um X horário, 4 da manhã, daí eu subia, corria 30 minutos, porque eu ainda queria emagrecer mais um pouco, e voltava, porque os dois entravam num sono ferrado. E assim, um dia, o meu filho, ele não parou, daí meu marido chegou e falou assim, ó, tu estás perdendo o teu centro. Vai dormir, nem que sejam 2 horas. E aquilo epa, tá, fui. Mas me acordei assim, nova, né? Só que também é de uma humildade tu ouvir do teu... Vai do jeito que a pessoa fala contigo também, né? Porque eu conheço vários casais que não têm esse apoio. Meu marido já tinha sido pai 2 vezes, pode ser isso. Mas é que existe uma cobrança. E será que isso leva muito também à depressão? Do tipo, tu tem, além de tu teres parido, tu tem que ser mulher, tem que estar bonita, tem que transar, ou tem que ter desejo, ou tem que aceitar os palpites. Mas é muita coisa, né? E eu vou te dizer assim, ó, eu passei recentemente por isso. A culpa que eu tanto falo eu consegui amamentar com facilidade o meu filho. Mas eu não dormia à noite, porque ele não dormia à noite, eu não dormia à noite. Ele não dormia, às vezes, durante o dia, eu não dormia durante o dia. E às vezes ele dormia nas sonecas dele, e o que eu fazia? Eu preciso fazer outras coisas. Eu preciso ser útil. Como se eu não estivesse sendo naquele momento. E eu estava sendo, porque eu estava me dedicando dia e noite para aquela criança. Então, como que eu não estava sendo útil? Mas a gente sente que não está útil. Então, tinha casa para cuidar, eu tinha que conseguir tomar um banho, porque eu estava com o cabelo com coque. A gente fica com coque, fica de pijama e a gente vai vivendo do jeito que dá. O coque é o básico. O coque é o básico. Nasceu uma criança, nasce um coque. Eu corto o cabelo. É. O coque eu corto o cabelo. Eu corto o cabelo. Então, eu ficava assim, não, mas eu preciso ser útil. Eu não tô sendo útil. Eu não queria receber ninguém em casa. Nossa, meu Deus do céu, as pessoas dizendo, tu não quer receber ninguém. Tu tá antissocial. E a gente começa a se culpar. E aquilo o tempo inteiro. Só que eu tava sendo útil para quem precisava de mim naquele momento. Que era o meu filho. Só que as pessoas não falam isso pra ti. As pessoas não chegam pra ti e falam assim, nossa, tu tá dando o teu melhor. Tu não dorme, tu tá fazendo o teu melhor pro teu filho, tá tudo certo. Não, as pessoas te julgam e ainda falam que tu tá antissocial, porque tu não quer receber pessoas em casa. O antissocial daí é de dar na cara, né? Mas tu sabe que mas isso é interessante, né? A questão do antissocial. Na verdade, quando a gente está amamentando ou cuidando do filho, não importa se está ou não, existe um certo isolamento, tá? E esse isolamento, ele faz parte, né? Porque é o momento que tu tá ali para conhecer o teu filho, é um momento de troca. Seja ele né, um momento bom ou não, mas tu tá fazendo tudo o que tu pode. Então, eu sempre digo assim, e eu digo até para meus filhos, eu fui eu fui a mãe que eu pude ser. Cada um de nós é a mãe que pode ser, né? Perfeito. A gente não tem como ser diferente. Então, uma coisa só para comentar com vocês, assim, porque faz muita diferença da minha época para a de agora,
né? As gurias lá no consultório, 2 delas tiveram bebê agora há muito pouco tempo, né? E uma delas um dia chegou na minha frente assim, Jaque, eu preciso falar contigo. E é muito engraçado, porque elas vêm falar comigo como se eu fosse, basicamente, a mãe delas, né? Então, Jaque, eu preciso falar contigo. Jaque fala, eu acho que eu não sou a melhor mãe, eu acho que eu estou fazendo errado. Eu disse, fulana, primeira coisa, vocês vão rir do que eu vou dizer, tá? Para de olhar Instagram. Pelo amor de Deus. Arrasou. Tá, porque assim, ó, quando a gente olha no Instagram, o filho de todo mundo é lindo, maravilhoso, eles não se sujam, eles não trocam fralda, é tudo bonito, e é tudo bom, e todas as crianças são lindas, maravilhosas, perfeitas. Gente, a vida não é assim. Isso não vale só pro puerpério, vale para a vida inteira. Mas daí eu disse para ela, ai, mas eu não boto foto do meu filho. Mas quem é que disse que tu tem que botar foto do teu filho, gente? Quem é que diz que tu tem que fazer isso? Vai ser a mãe que tu quer ser. Se tu é uma mãe que tu não quer colocar foto, que tu é mais tímida, que tu tá... Pelo amor de Deus, te dá esse direito. Tá tudo certo. É como tu disse, tá tudo certo. Né? Mas as pessoas confundem isso de uma forma e essa coisa assim de tu mostrar que tu pode, tu mostrar que tu é perfeita. Gente, não. Daí isso voltando assim pra minha época, né? Que já faz algum tempo que não existia Não, mas eu Instagram, já tô louca pra saber, assim, né? tipo, como é que... Tudo bem que tu possas não lembrar muito, mas tu eras muito jovem já. Sim, E é o mais primeiro, difícil ainda, porque Pois maturidade... Como é que é isso, gente? Porque É, eu acho que tu já nasceu madura, tá? Assim como eu eu me acho identifico que, contigo, é, mas... eu acho que eu... Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma alma velha, né? Mas dou risada. eu tenho. Eu- Por que eu caso não com o sei se eu tenho velho? alma velha. Casei com o velho porque eu Não, tenho alma O que velha. eu acho engraçado, assim, e na verdade eu acho que eu tive que ser adulta muito cedo, né? Tu acha que por conta da Por gestação? conta da gestação e de ter casado, obviamente, né? Eu tive que ser adulta muito cedo. Tá, mas é só pra Agora, me lembrar, tu casaste, engravidaste ou foi... eu primeiro engravidei, daí eu casei. Aí tu casou e É. aí veio a medicina junto. Sim, tudo junto. É, claro, que ela não ia fazer com certeza uma coisa de cada O meu vez, filho né? nasceu no 4º dia de faculdade de medicina. Né? Eu entrei na faculdade grávida e ele, na verdade, ele era para nascer em setembro e nasceu em agosto, dia 4 de agosto. Eu lembro até hoje, gente, assim, que é uma coisa que hoje em dia pode ser impensável, né? A minha mãe, que na época não trabalhava, e para mim isso foi muito bom, porque ela me ajudou a ser a médica que eu sou, minha mãe e meu pai, senão não seria impossível, né? Ela levava o meu filho lá na URGS para eu amamentar. Então eu entrava dentro do carro. Uma baita rede de apoio, né? Sim. Daí é rede de E apoio. eu amamentava e voltava para aula. Nossa. Agora, assim, como é que tu conseguiu? Eu acho que com 19 anos, 20 anos, a gente consegue qualquer coisa. Eu cheguei a essa conclusão. Mas com esses pais aí, tá, amor? Sim, Porque assim... não, mas eu digo no sentido, assim, de que, sabe, tu entra numa roda viva e numa a gente coisa... tá numa e a gente sensação vai, de invencível né? mesmo. A gente é isso que eu quero consegue. dizer. Eu era invencível. Para mim, o meu filho foi muito fácil. Quer dizer, muito fácil. Não foi fácil, né? Mas eu consegui. Eu até tive um problema no meio dessa história toda. Eu tive que parar de amamentar o Guilherme, tá? Depois de mais ou menos 2 meses, eu tive um problema de saúde. Mas depois as coisas foram. E a minha filha, que está agora com 29 anos, a Gabriela, eu consegui amamentar ela até 8 meses. E eu voltei a trabalhar, porque médico não para, né? Médico é um bicho meio complicado, tá? Não ele é já só médico, cobra mas por... nós... Não, mas ele se cobra por natureza e ele olha muito pro outro, né? Tem então, sempre... eu voltei a trabalhar, mesmo aumentando, com 20 dias eu já fiz um parto, tá? De um paciente meu, que na época eu fazia obstetrícia, agora não faço mais. E mesmo assim eu voltei a trabalhar, acho que 2 meses depois. Né? Claro, mais reduzido, mas depois praticamente plena. E eu amamentei ela até os 8 meses, amamentava de noite quando chegava, quando saía de casa e tirava leite. Mas assim, foi muito tranquilo, tá? E tinha rede de apoio, né? Eu tive, de novo, a minha mãe que me ajudava, o meu marido me ajudava, né? Então eu tinha uma rede de apoio. Mas
o que eu quero dizer é que na minha época a gente não tinha essa comparação tão grande com os outros, né? Eu não tinha essa coisa de olhar a foto e dizer, ai, como é que eu sou, como é que eu... Rede social, né? Simplesmente, eu era do jeito que dava, entendeu? É a rede social. É a rede social. A rede social, ela atrapalhou muita coisa. Eu acho que ela ajuda, mas acho que atrapalha. Acho que tem os dois lados, como tudo na vida, né? E só que, e nesse momento, e entendo, a gente vai buscar na internet, às vezes, até uma distração. Mas, às vezes, a gente acaba retornando uma frustração. Exatamente. Porque, uma frustração, porque a gente olha, nossa, a mãe perfeita, tá sempre arrumada, o filho tá sempre perfeito, não tem olheira. Eu, a noite passada, eu acordei 10 vezes. 10 vezes. Meu bebê acordou 10 vezes. Ele vai fazer 9 meses. Então, assim, e aí tu para e pensa, a vida continua, o dia seguinte tem que vir e trabalhar e tá tudo certo, a vida tem que continuar, mas às vezes na rede social não é isso. E a gente vê, às vezes, as mães de rede social, muitas vezes, tem babá na madrugada. Então, no dia seguinte, tá tudo certo. Elas não estão com olheiras. Então, assim, a gente não pode se comparar a nossa realidade atual com a realidade de outra pessoa. Isso é muito importante. É o que eu sempre digo. Olha, gente, quem cuida da roupa lá em casa, da louça, né? Assim, do aspirador diário, sou eu. Então, assim, e já era assim naquela época. Eu não mudei. Claro que depois foi uma decisão ter babá e não colocar na escolinha por um tempo, enfim. Mas assim, é uma rotina pesada. Sim. E vou dizer, aos 6 anos do meu filho, é uma rotina pesada, porque ele usa a roupa da escola, a cada 2 dias eu tenho que lavar, eu tenho que dar tempo de secar, eu tenho que dobrar, eu tenho que guardar, eu tenho que estender, eu tenho que isso, mais a louça, mais o não sei o que, o quarto dele, ok, que já passei para ele há horas, então é ele que se vire, mas assim, porque eu me aceito como a mãe que eu sou, mas é fácil? Não. Eu falei disso no capítulo anterior e repito para vocês, é muito mais fácil, a gente recebe uma flechada e é assim, tu é julgada. Tu é julgada. Eu sou uma pessoa livre de culpa. A minha mãe pode falar o que for, meu pai Faz pode. um treinamento, Carol. Vou fazer um treinamento. Juro, precisamos conversar mais. Juro, eu sou uma pessoa livre de culpa. A minha mãe, se ela tivesse aqui, ela diria, é verdade. Porque nada me tira do que eu tenho comigo, do meu compromisso comigo. Mas eu percebo as outras mães, assim, como assim? Ela cuida dela? Aí ela ainda produz um programa? Aí ela ainda quer falar sobre as mulheres, ela quer isso, e o filho tal, e o filho independente. Bom, daí cada um escolhe a orientação educacional que quiser dar, né? Eu sei que na escola que eu levei meu filho até palestra já querem que eu dê. Então vejam bem, né? Culpa é uma coisa que faz parte de uma ancestralidade nossa. Eu ia dizer isso, é uma coisa cultural e social, né? E que, a mulher, assim, ela nasce culpada. Nasce culpada e ela tem que passar o resto da vida com o relho aqui, ó. Exatamente. Isso mesmo. Eu peguei o meu relho, que nem, assim, se um dia ele existiu, eu peguei o relho, assim, eu joguei, acho que em alguém, que não sei quem foi, porque não foi assim proposital. Foi tipo, olha só, se isso aqui é um troço pra ficar me maltratando, não. Mas é que é difícil, eu entendo porque ou é a culpa do filho, ou é porque a mãe comenta, ou é porque o outro fala não sei o quê. Aí, assim, eu falo muito, né, que me dá uma nervez, porque me dá mesmo, gente. Eu acho injusto porque os homens, eu vou dar um exemplo, pessoal, se o meu marido faz alguma coisa que não é legal, que não sei o quê, ele não se culpa, ele só diz, pois é, tá, outra hora eu faço diferente. Se fosse com uma mulher, né, que se culpa, ela ia ficar reverberando aquilo dentro dela e se debatendo e querendo dizer que o marido não ia poder cuidar do filho. Ou porque ela tinha que assumir aquilo. Eu já... Olha, realmente tem que corrigir. Eu me tiro desse papel. Mas assim,
Eu acredito que a culpa, ela atrapalha, inclusive, a educação e o desenvolvimento dos seres. Eu não sei se vocês perceberam, a Unimed, ela inaugurou um centro de terapia para espectro autista. Sim. Se chama TEIA. Exatamente. E porque nós temos muitas crianças autistas, aliás, tem aumentado cada vez mais. Mas aí a gente tem que parar para pensar assim, tá, e essa mãe que tanto se culpa, por que ela não observou, então, essa criança? Por que ela não levou num fono mais cedo? Eu tenho exemplo de colega de psicologia, que a filha nasceu, teve traços, todas as colegas deram um toque, ela ficou puta. Porque ela falou, não, a minha filha não é, na minha família todo mundo começou a falar tarde. Não, falar tarde não é 6 anos de idade, né, amor? Ah, mas é que isso é uma outra coisa, né? O que tu acha que é? E as pessoas negam, porque isso é tu ter um filho, né? Dói. E esse filho ter algum problema, ele queira ou não, essa mulher acha, a primeira coisa, que a culpa é dela, tá? Ou a culpa é dela, ou a culpa é do marido, não importa, mas todo mundo quer ter, a princípio, um filho perfeito. E se existe uma imperfeição nessa criança, seja qual for, seja cognitiva, seja física, a pessoa sente isso. E esse sentimento é muito difícil para os pais, Kelly. Então, uma das formas de tu fazer é tu negar. Né? Por que tu nega? E não é que tu negue conscientemente, isso é na tua inconsciência. Mas é óbvio. A culpa do filho ser autista, Não, ou ela ter não uma... não, ela não tem ela não culpa, tem essa... não é que ela sente, não, é que ela não quer que esse filho seja autista. Sim. Então, por isso ela nega. E aí a Isso... culpa de sentir isso. Sim, exatamente. É a mesma coisa quando tu tem, por exemplo, um câncer de mama. Né? Por que tem gente que está lá palpando o nódulo, mas não vai no médico? Ela não vai no médico porque ela tem medo, porque ela está negando aquele diagnóstico. Aí eu vivo me apalpando. Né? Mas isso é uma. Como é que eu vou dizer? Isso é uma forma muito natural das pessoas. As pessoas fazem isso. E a gente faz isso, gente, é para muito mais coisa do que a gente possa imaginar. Não, eu concordo né? contigo. Eu acho que vai desde, assim, ó, vou falar até pode parecer uma besteira, desde uma comida que tu tá lá, que tu tem dificuldade ou que tu tá tendo uma reação e tu nega, porque tu ama aquela comida, mas daqui a pouco tu é um celíaco e não sabe. Então é complicado isso. Mas eu fiquei pensando assim, quando a Carol, já me intimizei, claro, Carol, né, já virou Carol. Eu fiquei pensando assim, como é que se renovam, tu achas, essas culpas em ti? Cada fase que passa é muito doida, assim, cada fase que passa, porque eu tive várias fases. A fase da culpa de tu cuidar de um bebê, será que eu tô cuidando certo, será que eu não tô? Depois ele começou a crescer e saudável, tá tudo certo. O Dom, ele é um bebê APLV, então ele é alérgico à proteína do leite de vaca, eu tive que fazer uma dieta. Então, tudo tinha que cuidar, os rótulos, o tempo todo. Eu emagreci 7 quilos abaixo do que eu já tinha ganho da gestação, eu perdi os 9 e emagreci mais 7. E justamente por causa da dieta. E aí, uma vez, eu sem querer comi algo que poderia conter e ele teve uma reação. Aquilo já começou a me culpar também de novo. E aí, mesmo assim, aquilo vai culpando se é o crescimento dele, tem que estar o tempo todo cuidando. Atualmente, a minha culpa é, será que eu voltei a trabalhar? Será que ele tá bem em casa? Será que, sabe, eu tô trabalhando, eu tô na rua, eu passo o dia na rua, eu vou em casa, amamento, volto, é aquela correria louca. Será que ele tá bem assim? Será que ele tá feliz com a mãe dele trabalhando assim? Mas eu preciso trabalhar, porque me fez tão bem voltar a trabalhar. E eu me senti culpada em querer voltar a trabalhar, porque eu precisava me reconectar com essa outra parte, essa mulher, sabe, que precisava estar na rua trabalhando. E aí, aí aquela coisa assim, a mãe, tá, mas tu é mãe agora. Tá, mas eu preciso voltar a trabalhar. É uma briga diária dentro da gente. Uma briga diária. Tu sabe que essa questão, por isso que é tão difícil a questão da mulher que tem filhos e trabalha, né? Porque a gente acaba acumulando várias coisas.
E essa tua dificuldade, ela passa por todo mundo. Por isso, cada vez mais, a gente tem visto mulheres que não querem ter filhos. Eu Né? não fiz licença maternidade. Né? Não querem, porque elas não se sentem bem com isso. Né? Uma coisa que eu ia comentar, na verdade, quando tu falaste ali da questão de que tu teve, né, essa questão de voltar, e será que tu pode voltar? E isso é uma coisa que eu lembro muito, né, mais com a Gabriela do que com o Guilherme, que quando ela chegou aos 8 meses, eu parei de amamentar porque eu disse, não dá mais. Né? Eu estava trabalhando enlouquecidamente, eu já não estava dormindo, ela era uma criança que acordava de noite, né? Ela não era fácil, né? O meu primeiro filho incrível, assim, ele era mais fácil de cuidar do que ela, né? Cada um com as suas características. E eu disse, eu vou me demolir desse jeito. E a gente vai até o limite às vezes, né? A gente não se dá conta de o quanto a gente vai até que isso não chega. Agora, e tu sabe que isso foi tão interessante que quando disse chega para mim mesmo, né? Eu não disse para ela, chega, Gabriela. Não, para mim eu disse, chega, parei. É muito mais nós, não tive né? aquela coisa assim, a dificuldade, parar da mamar, não. E isso é uma coisa que também é interessante, que as mães dizem, mas eu não consigo parar. Não é que a criança não quer parar de mamar, é a gente que não quer parar. Assim como eu te falo. Né? Vamos pegar então um exemplo, vamos trazer para os 6 anos do meu filho. A mãe, ai não, ele não pode dormir, não é, ele não está pronto para dormir na tua casa, porque ele ainda acorda de noite, ele ainda precisa de mim. Desculpa, quem precisa dele é tu. Mas porque ele está pronto. Porque se o meu filho está pronto, vamos pensar num desenvolvimento cognitivo, comportamental normal, a criança já, nessa idade, ela já quer ir para casa dos colegas e tudo mais. Mas isso que tu falaste de voltar a trabalhar, primeiro que assim, ó, se antes de ter um filho, tu tinhas a tua identidade, ela precisa se reconectar contigo, porque senão tu não serás jamais a tua melhor assim, versão de mãe. Porque a Carol que optou por ser mãe é a Carol que trabalha, é a Carol que vai lá, que faz, que acontece. Porque eu lembro que eu fui assim, ó, mas quase que apedrejada em praça pública, porque eu falei, não farei licença maternidade. Como não posso ir à empresa, vou contratar uma pessoa para trazer os documentos, eu vou fazer tudo, porque aquele momento era o meu momento assim, ó, estou produtiva, sou mulher, continuo sendo profissional, executiva, e ainda cuido do meu filho, consigo tomar um banho, né? Meu marido chega, eu estou bem. Isso tudo fez. Mas assim, ó, não sei de onde é que eu tirei o livre de culpa. Não, mentira, eu sei. Eu li um livro uma vez e aí eu me desapeguei. Eu falei, que culpa, o quê? Mandei para aquele lugar. Mas é que mulheres como tu, que tem isso, eu também pensava, quando eu saía de casa, quando eu voltei de fato, né? Ai, será? Mas daí assim, ó, vem a adaptação da escolinha. Aí todo mundo, né? Meu marido, tu quer que eu faça? E eu pensei, não tem condição, porque ele não dá limite. Aí não vai tolerar o choro da criança. A minha mãe quer que eu faça? Eu pensei, nem a pau. Falei, eu mesma farei. Ouvia os choros e tudo mais e tolerava. Mas existe dentro de nós, e aí a gente tem que respeitar, obviamente, as individualidades, a tolerância. Mas é que quando tu falas e eu estou me permitindo, e se eu estiver te invadindo, por favor, não temos mimimi aqui, me corte. Quanto mais ao nosso encontro estamos, melhores nós somos, sabe? Eu descobri isso na marra, assim, mandando todo mundo se fuder, dizendo assim, chega, porque na tentativa de ajudar, as pessoas me atrapalhavam. E eu queria ficar sozinha com meu filho. Eu dizia, eu quero entender como é que esse guri funciona. Para poder, entendeu? Manejar. Mas assim,
eu acho que muitas mulheres também, elas não, quando tu falaste ali, voltei a trabalhar, muitas delas negam o puerpério. Tu deves ouvir isso em consultório, não? Não. Até negar o puerpério, não. Eu acho só que cada uma vai passar por essa fase de uma forma diferente. Mas e quando elas vão, tipo assim, elas voltam para uma grande empresa, são executivas de alto escalão e tudo, como é que tu acha que elas lá, eu fico pensando assim, pelos depoimentos que eu ouço de colegas, né, do meu marido, elas me parece, no que obviamente vem, né, que é o telefone sem fio, parece que se nega, sabe? Elas ficam se violentando. Não sei, Kelly. Eu acho que existe várias situações aí. Uma das coisas, talvez tu diga que nega, talvez ela negue porque a gente vive numa sociedade que se tu te mostrar um pouquinho mais frágil, ou um pouco mais mulher, ou que tu tá no puerpério, talvez tu seja até vista com olhos diferentes, né? Então, é difícil, é uma situação. O ideal, de fato, é que a mulher tenha o direito de ficar com o seu filho, de que ter aquele... Tu disseste que tu não fizeste, né? Mas, assim, isso é o ideal, que a criança tenha esse direito, a mãe tenha para ela poder se dedicar, né? E as nossas leis, elas nos protegem para isso. E isso é uma coisa muito boa. Agora, tu querer ou não fazer isso é uma opção da mulher, né? Não, é que Mas eu entendo como uma fase em que ela é muito diferente para cada uma. Até quando tu diz assim, eu consigo, né, administrar bem isso, eu consegui passar essa sensação de que eu sou uma mulher que consegui. A gente até tem que cuidar também, porque daqui a pouco parece assim que tu conseguiste, eu digo tu aqui, né, assim, eu consegui fazer tudo isso, consegui trabalhar e nem todo mundo consegue, né, as pessoas se atrapalham, elas têm dificuldades, e obviamente que as dificuldades também vão ser muito de novo, da rede de apoio, né, eventualmente a gente tem pacientes que têm mais dificuldades, né, então elas vão ter mais dificuldades de tudo, e a questão da amamentação, hoje em dia, com essa questão de tu ter que fazer toda uma dieta diferente, isso não é fácil, né? Não foi. Então, essa sensação de que tu tem que mudar tudo para atender ao teu filho, olha só o que tu tá fazendo. Nem todo mundo tem essa capacidade, né? E quem não tem essa capacidade, tudo bem, se não consegue, só que é difícil, né? É que nem a questão assim, amamentar, fazer parto ou fazer cesárea. Se tu tem parto, é porque parto é bom. Agora, se tu é cesárea, tu não foi mãe de verdade. Gente, vamos parar com isso, né? Mas vocês sabem que hoje em dia as coisas estão dessa forma, né? E a mesma coisa a amamentação. A amamentação, ela é extremamente importante para a criança. A gente sabe disso, mas se tu não consegue, paciência. Também a gente tem outras formas, né, de dar alimento para essa criança. Então é importante que essas coisas todas sejam comentadas e faladas, e essas dificuldades, elas vão ser muito diversas. Tem gente que é mais forte, tem gente que não é tanto, né? E cada uma vai ter uma forma de se portar perante isso. E não é fácil, porque as pessoas se comparam entre elas. Esse é o grande complicado. problema para mim, porque na minha ótica, quando eu conto a minha história, eu não estou fazendo uma apologia, façam o que eu fiz, sejam fortes, se virem, sofram. Não, estou dizendo o seguinte, para mim, foi algo natural. Eu precisei dessa conexão com o meu trabalho, até porque meu filho dormia bem e dormia bastante. Então, assim, eu tinha momentos de intervalos em que eu precisava me conectar comigo. Mas isso foi uma caminhada de autoconhecimento para chegar nisso. Não é uma apologia. Não estou aqui dizendo que, inclusive, quando eu engravidei, eu já avisei a médica. Parto cesáreo, tá? E ela falou, não, tudo bem. Tudo certo. E não julgo também quem quer fazer parto humanizado, parto normal, parto... Não estou julgando. Eu estou apenas querendo dizer que se nós olharmos menos para a competição
Ah, isso sim. Né? Do tipo, então tu teve um parto normal, tu amamenta bem, tu isso, tipo, totalmente o contrário do que eu. Então ela é muito melhor do que eu. Cara, isso não tem nada a ver. Ela é a mãe, a melhor mãe que ela pode ser pro Dom. Do Dom, isso. E eu sou a melhor mãe que eu Exatamente. posso ser pro Antônio. Tu foste e és a melhor mãe, né? Guilherme e da pros seus Gabriela. 2 filhos, que aliás já estão aí bombando na vida, né? Então, eu acho que a grande questão é parar de colocar essas etiquetas. Para mim, são etiquetas. Ninguém tem uma receita. Cada um vive a maternidade, o e o puerpério puerpério da sua forma, da sua né? forma. Da sua realidade. Da sua realidade. Da sua realidade. Exatamente. Porque somos 3 mulheres aqui, vivemos situações totalmente diferentes, em momentos diferentes, mas se a gente contar a história desde o início, é totalmente diferente. O retorno ao trabalho foi diferente, a amamentação foi diferente. E eu sempre falo assim, eu não tive dificuldade de amamentar, em relação à pega do bebê, ele soube mamar super bem, mas não é todas as mulheres. E então, assim, se não conseguiu, tá tudo bem. Se conseguiu, tá tudo bem também. E tu não vai ser mais ou menos mãe por isso. Tu vai ser a melhor que tu pode ser pro teu filho. E então, assim, isso eu venho aprendendo demais, e o meu filho me ensina muito isso. Porque é ele que me dá força para voltar a trabalhar, ele que me dá força, porque eu me senti muito culpada quando eu voltei a trabalhar, porque eu precisava voltar a trabalhar, eu precisava me reconectar com uma porcentagem da Carol que eu simplesmente tinha parado há 7 meses atrás. E eu precisava juntar a Carol mãe atual com aquele pedacinho que ficou lá no trabalho. E deu tudo certo. Então, hoje eu chego em casa, ele tá bem cuidado, minha mãe me auxilia demais, assim, ó, agradecer até muito a minha mãe. Eu acho que quem tem uma mãe, uma pessoa que te auxilia, gente, use, porque assim, ó, o psicológico agradece. Porque Não, com certeza. A rede de apoio, ela é... A rede de apoio é muito importante. Seja ela da forma como for, né? Seja ela, sim, e assim, ó, tá tudo bem se for familiar, se for amigo, se for paga, tá tudo certo. Só precisa de uma rede de apoio. Tu precisa estar bem. Então, o que eu aprendi muito é isso, é não romantizar nada. A amamentação, a gestação, o puerpério, não romantiza nada, gente. Deixa acontecer as coisas. Mas só pra te comentar assim, não romantiza, né? Mas não é de todo ruim, gente. Não. Né? Tem muita coisa boa. Então a gente tem que pensar nisso também. Né? Aquela coisa assim, eu acabei, não fiz nada durante o dia, mas aí tu olha para aquela carinha, porque daí tu já tá apaixonada. Tudo valeu a pena. E daí tudo valeu a pena. Então acho que é importante a gente dizer assim, né? Como tudo na vida, tem o lado bom e tem o lado que não é tão bom. Né? Ou tu vê o copo cheio, né? Ou meio vazio, ou meio vazio, exatamente, meio cheio. E eu acho que é assim a vida para todo mundo, né? Com certeza, eu acho que assim, ó, o Dom tem a melhor mãe que ele poderia ter, certamente, e jamais duvide disso, né? Talvez assim, hoje tu estejas me conhecendo e aí tu vai dizer assim, quem é essa louca que vem querer dizer coisa para mim? Mas assim, quem sabe eu não plante uma sementinha para essa culpa diminuir, porque são recém 8 meses, quase 9, né? O meu vai fazer 6. E é muito engraçado como essa relação, ela se transforma já desde essa época. Porque hoje eu tenho uma relação com meu filho que é assim, cara, eu falo cara pra ele. Eu falo, cara, aquela camiseta que eu te falei tá na segunda gaveta, tu sabe? E aí as pessoas me olham assim, tipo, né, claro. Mas assim, eu sei que eu sou a melhor mãe. E olha que coisa engraçada, bem bonitinha, porque é o que vale a pena. A escola do meu filho é bilíngue, né? Ele está na educação infantil ainda. E aí fizeram uma homenagem, Dia das Mães. Eles tinham que escolher uma palavra para as mães, que eles identificassem as mães. O que as mães eram para eles? Aí um lá falou, fizeram um vídeo, né? Postaram na escola. Aí um disse, my mom is smart, my mom is cool, my mom is pretty. Ele foi o único que falou, my mom is lovely. E eu fiquei muito emocionada. E olha que eu sou, né, dura na queda.
eu me emocionei muito, porque eu tava indo buscá-lo e aí apareceu aquilo pra mim. E eu falei, foi tu que escolheu? Ele falou, sim, a professora colocou as palavras, a gente sabia o significado e eu escolhi. Então, quer dizer, com todo esse, cara, pega lá e tal, my mom is lovely. Então, assim, e nenhum dos outros que as mães talvez façam toda essa... E que bom! O que eu quero para ele é que ele seja o melhor ser humano possível para ele, que ele seja feliz, que ele seja pleno e que ele se faça feliz. Porque, como mães, acho que é esse o nosso papel, né? Gente, assim, papo maravilhoso, profundo. Carol, muito obrigada, assim, pela tua disponibilidade. Capaz, eu que agradeço. De teres aberto teu coração aqui, falares de coisas que realmente são profundas, né? Difíceis e incessáveis, né? Porque sempre tem uma coisa nova que aparece, né? E a Jaqueline aqui, como eu falei no início e repito, tá arrasando aqui nos assuntos, nos nossos temas, porque a gente precisa falar das coisas que parecem esclarecidas, mas muitas, ou na maioria das vezes, não são. Esse é o Afrodite, é o lugar onde a gente fala sobre o universo feminino com totalidade, profundidade e sem mimimi. Então, assim, a gente está aberto aqui às perguntas de vocês, mandem direct, a gente está aqui para isso, mandem sugestões, do que vocês quiserem saber. Será sempre muito bem-vinda. Obrigada. Sempre que quiseres, tá? Obrigada. Saúde, maravilhas e muitas experiências maravilhosas com o Dom. Com menos culpa, obviamente, né? Porque eu sou dessas, adoro, né? Mas porque a gente merece. Nós, mulheres, não podemos mais nos colocar nessa posição. E, gente, é isso. Programa Afrodite na Cuboplay. É daqui, é para todo mundo. Uma ótima quarta-feira. E para quem ouvir, assistir depois, ótimos dias e ótimos episódios sempre com a gente. Um beijo e até mais.